Pois é, já começa uma semana turbulenta, né? Talvez essa aqui seja uma das notícias mais chocantes da semana inteira. Saiu a confirmação do médico do estado de saúde de Bolsonaro. E sim, Bolsonaro está com câncer. A gente vai falar sobre isso e muitas outras pautas, né? Essa publicação é do Carlos Zambelli, do Bruno Zambelli. A gente já está aqui no nosso aplicativo aqui para poder entender um pouco mais sobre tudo que está acontecendo no Brasil. Outra pauta que nós vamos falar é sobre o vice-secretário de Estado dos Estados Unidos que está pressionando o Brasil e mandou um recado: controlem logo esse seu juiz descontrolado. Foi o recado que o secretário dos Estados Unidos mandou para o ministro Supremo, Alexandre de Moraes. Agora, teve uma ordem de prisão do próprio ministro Alexandre de Moraes, determinando a prisão de uma cidadã americana, que causou imediata mobilização e reação dos Estados Unidos. Outro ponto que a gente vai falar é dele, Nicolas Ferreira. Sim, carta aberta ao presidente Bolsonaro, começa a viralizar o vídeo e começa a colocar preocupação no PT. Isso e muito mais, a gente está com bastante matéria aqui para discutir com vocês, então sejam todos muito bem-vindos. É um prazer e uma honra sempre estar aqui com vocês, podendo trazer mais informação. Vamos começar de matéria, não esquece de se inscrever se você busca um canal com informação de qualidade, né? A gente está sempre tentando trazer o melhor aqui para vocês, tá bom? Então não esqueça de se inscrever. Dá uma olhada nessa publicação. Urgente. Médico confirma o diagnóstico de câncer em Bolsonaro. Essa publicação aqui, e agora eu vou colocar o vídeo para vocês, foi feita pelo deputado Bruno Zambelli, irmão da Carla Zambelli. E aí, é uma matéria que foi publicada na CNN. Sabe, o Carlos Bolsonaro já havia alertado mais cedo a possibilidade enorme de sim, o ex-presidente estar com câncer, né? E que poderia estar recebendo, inclusive, né, um tratamento em virtude disso. Acompanhe essa matéria aqui comigo. A questão, aquilo lá é um câncer de pele, é isso esse termo? Eu vou chegar nisso. Agora, no começo da tarde, nós recebemos o laudo anatomopatológico dessas lesões de pele que foram retiradas no domingo. Então foram retiradas 8 lesões, uma a gente sabia que não era, que era só um fibroma, e outras 7 lesões eram suspeitas para câncer de pele. E dessas 7 lesões, 2 vieram positivas para um tipo de tumor que é o carcinoma de células escamosas, que não é nem o mais bonzinho e nem o mais agressivo, tá? É o intermediário, mas que ainda assim é um tipo de câncer de pele que pode ter consequências mais sérias. Vocês sabem, ele tem uma pele clara e, enfim, está sujeito a esse tipo de E ele vai ter que fazer quimioterapia, ele vai fazer algum tipo de tratamento? Espera, gente, um de cada vez. Ele vai fazer tratamento? Não, a princípio não. Essas 2 lesões que vieram positivas são lesões que a gente chama in situ, ok? Então são lesões ainda numa fase precoce e, a princípio, demandam apenas uma avaliação periódica e um segmento. Uma aqui no tórax, aqui na parte interior do tórax, e a outra no braço. Tinha alguma próximo do local da facada ou não? Não, isso aí não tem relação com a facada. Pois é, aí o próprio médico já fala que isso é sem relação nenhuma com a facada. Laudo de Jair Bolsonaro indica câncer de pele, diz médico, né? Matéria aqui do Editorial Central. E a matéria do Luiz Bassi, urgente, médicos confirmam o diagnóstico de câncer em Bolsonaro. O Metrópolis também tratou da matéria. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi diagnosticado com câncer de pele, segundo informou o médico-chefe da equipe cirúrgica. O Cláudio Biroli, em coletivo de imprensa nesta quarta-feira, informou o seguinte, abre aspas, foram retiradas 8 lesões. 7 lesões eram suspeitas para câncer de pele. Dessas 7 lesões, 2 tiveram positivas para um tipo de tumor, que é o carcinoma de células escamosas, que não é nem o mais bonzinho e nem o mais agressivo, é o intermediário, mas que ainda, assim, é um tipo de câncer de pele, foi o que disse aqui, né, o médico do Bolsonaro.
A Michelle Bolsonaro chegou a se manifestar também sobre o caso, né, expondo a preocupação dela. Ela chegou a expor também o boletim médico. O próprio Carlos Bolsonaro também já havia informado sobre o caso. Dando continuidade agora, pessoal, vamos lá, dá uma olhada nessa matéria aqui da Gazeta do Povo. Vice-secretário dos Estados Unidos pressiona o Brasil. Controle o seu descontrolado juiz Moraes. Olha só, muita gente fica falando sobre essa questão dos Estados Unidos o tempo todo, falando do Brasil, né, e principalmente do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, o que traz aí um questionamento para muitas pessoas. Será que isso vai dar em alguma coisa? Será que realmente essa pressão que os Estados Unidos estão fazendo em cima do ministro Alexandre de Moraes vai ter resultado, não vai ter resultado? Tenho certeza que essa é a dúvida da maioria das pessoas. Mas que está tendo pressão, isso é indiscutível. Dá uma olhada na matéria. O vice-presidente do Departamento do Estado americano, Christopher Landau, votou a se manifestar criticamente sobre o Brasil nessa quarta-feira, pedindo que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva controle o magistrado Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Ontem, o escritor que escreveu Como as Democracias Morrem disse que, passada a prisão do Bolsonaro, o STF tem que recuar, tem que voltar ao seu lugar, tem que voltar a ser um tribunal. Ora, o próprio autor, ele passa pano, né, para os abusos que acontecem, para o desfecho meio maluco que acontece aí, os abusos, dizendo que depois ele tem que voltar à normalidade, ou seja, assumindo claramente um tribunal de exceção. E aí ele fala que é muito difícil, depois que você dá muito poder em exagero a um grupo, a uma instituição, a uma pessoa, que essa pessoa abra mão do poder. É o cara que escreveu Como as Democracias Morrem, né? Abre aspas, os Estados Unidos continuam esperando que o Brasil controle o seu descontrolado juiz Moraes da Suprema Corte, antes que ele destrua completamente o relacionamento que nossos grandes países desfrutam há mais de 2 séculos, escreveu Landau nas redes sociais. Pois é, parece que ele não está com nem um pouquinho de paciência, né? Novas ameaças. Agora a matéria é do Apollo. Ameaças judiciais. O vice-secretário de Estado americano reage à publicação da Folha, que, citando o ministro do Supremo, afirmam que novas sanções dos Estados Unidos podem levar o ex-presidente Bolsonaro diretamente para o complexo penitenciário da Papuda. E aí o Christopher Landau voltou a comentar sobre o caso, citando a matéria aqui da Mônica Bergamo, que é aquela matéria que diz assim, olha, Trump levará Bolsonaro à Papuda se aumentar sanções ao Brasil, dizem ministros do STF. O Christopher Landau, se deparando com esse nítido abuso de poder, porque processo judicial é uma coisa, ações políticas são outras. Em qualquer democracia é assim. Ele escreveu o seguinte, se esse relatório estiver correto, isso apenas confirma que todo o processo judicial em andamento no Brasil é só uma farsa política. Aqueles que afirmam seguir o Estado de Direito não podem aumentar a pena de um réu criminal à luz da resposta de uma terceira parte à sua decisão, como o presidente Donald Trump e o secretário Marco Rubio enfatizaram. Os Estados Unidos responderão de acordo com essa caça às bruxas política e não serão dissuadidos por simples ameaças judiciais. Pois é, meu amigo. Você vê que o clima fica cada vez mais tenso, né? A tensão não para em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, né, teve aqui, né, uma matéria do R7 também comentando sobre isso aqui. Vice-secretário dos Estados Unidos chama Moraes de descontrolado, né? O vice-secretário americano reage à publicação da Folha, que, citando o ministro do Supremo, afirma que novas sanções dos Estados Unidos podem levar o ex-presidente Jair Bolsonaro direto para a Papuda. Pessoal, tem que se entender o seguinte, uma coisa é processo judicial, outra coisa são questões políticas. Hoje o que a gente assiste estarrecido e assustado é simplesmente observar que simplesmente alguns políticos, alguns juízes agem de acordo com a senda política, como por exemplo o caso do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro sai do Brasil, abre um processo, um inquérito aqui, né? Aproveitando o momento político, não, agora pode fazer isso, não, agora não.
vamos mexer assim, não, agora tira o passaporte, agora devolve o passaporte. Não, agora fecha um acordo político. Não, agora eu vou devolver o passaporte para o Marcos Duval, por exemplo. Então, cara, não existe hoje mais aparato jurídico no Brasil. Não existe mais hoje proteção de lei no Brasil, né? Ah, não, mas eu não vou ser preso porque a lei fala que não é possível, né, perseguição judicial. Vai confiando para ver, né? Hoje é assim que funciona a brincadeirinha aqui. Vamos lá, pessoal. Olha só, a matéria do Braddock Show que eu trago para vocês. Moraes manda prender uma cidadã americana e mobiliza reação dos Estados Unidos. Tá cada dia mais interessante assistir isso, né? Ministro emitiu ordem de prisão em 2023 contra a Flávia Magalhães, residente legal na Flórida, há 22 anos. O Jason Miller denunciou o STF que o STF quer prender americano em solo dos Estados Unidos por postes protegidos. O Christopher Landau foi categórico também. Não permitiremos a extensão da censura brasileira ao nosso território. O Departamento de Justiça confirmou que mandatos brasileiros não têm validade em território americano. O Tribunal Federal da Flórida já analisa caso como perseguição política internacional. Descoberta de ordem secreta intensifica a crise diplomática entre os países, né? E assim que descobriu essa ordem, que era uma ordem secreta, né, por parte do ministro Alexandre de Moraes, a crise, né, foi recrudescida, né? Ou seja, na verdade, a crise foi aumentando, né? Escalou. Vamos lá. Desculpa, pessoal. Matéria do The São Paulo News. Hoje comemora-se, né, 238 anos da assinatura da Constituição dos Estados Unidos. Cara, isso é uma vergonha para nós, tá? Nessa quarta-feira completam-se 238 anos desde a assinatura da Constituição dos Estados Unidos, em 17 de setembro de 1787, considerada a carta de governo mais poderosa do mundo. E o Brasil deveria seguir nessa linha, seguir esse raciocínio, mas não segue. O Departamento de Educação dos Estados Unidos, em conformidade com a lei federal, determina que todas as instituições de ensino que recebem verbas federais realizem, no dia 17 de setembro ou em datas próximas, caso o dia caia em um fim de semana, um programa educacional sobre a Constituição norte-americana, para que seus alunos, o departamento ainda ofereça recursos didáticos organizados por série que incluem informações do Arquivo Nacional do Museu Nacional Smithsonian de História da América. Cara, aqui no Brasil, nós tivemos, assim, várias constituições. Nós tivemos 1824, a Constituição ainda no período monárquico, depois teve 67, enfim, foram umas 6 ou 7, sendo que a nossa última Constituição foi a Carta Magna de 1988. Se você observar, é uma Constituição jovem ainda, né? De 88 para cá, tem o quê? 23 anos? É isso? 80, 88, 98, 2008, 2018, 30 e poucos anos, né? A matemática aqui não tá boa hoje, não. É que eu tô com uma virose, minha filha pegou virose, e aqui em casa tá todo mundo assim. E aí, eu tô gravando, porque eu sou carrancudo mesmo, né? Mas era para mim estar descansando. Mas, vamos lá. O que acontece? A nossa Constituição, ela não tem a solidez. E depois do que a gente viu ainda acontecer em relação ao próprio Bolsonaro, o que a gente está vendo aí, né? Os atropelos da Constituição, aí é que a gente já não tem mais credibilidade e não sente confiança e solidez mesmo. Vamos lá, pessoal, ó. O Nicolas Ferreira fez uma carta aberta ao ex-presidente Bolsonaro. E eu queria que vocês acompanhassem essa carta aberta, né? Eu vou pular para o Instagram aqui para a gente acompanhar isso no Instagram. Essa carta aberta do Nicolas Ferreira. Acompanha aqui comigo. Jair Bolsonaro, o senhor saiu do Exército, iniciou a vida pública como vereador no Rio de Janeiro e depois cumpriu 7 mandatos como deputado federal, sempre defendendo o povo, sem nunca se envolver em escândalos de corrupção, um feito raro na política brasileira. Foi a sua coerência, honestidade e coragem que o levaram, contra tudo e contra todos, à presidência da República. E mesmo lá, diante do poder, nunca abandonou suas raízes simples. Foi nesse caminho que eu tive a honra de tirar nossa primeira foto juntos, em 2017. Um jovem estudante ao lado de um homem que já carregava nos ombros o peso da esperança
de milhões. Vieram depois as manifestações gigantescas, as motociatas que arrastavam multidões. E por onde passavam, os sorrisos espontâneos, as brincadeiras simples, mas também a seriedade que enfrentava a fúria de uma esquerda que nunca perdoou o Senhor por dar voz ao povo brasileiro. O Senhor pegou o país em meio a uma das maiores crises globais da história moderna. Uma pandemia que parou o mundo e mesmo assim entregou um Brasil de economia resiliente, com recordes de empregos e dignidade para o trabalhador. Enquanto outros países se afundaram em dívidas e miséria, o Brasil se manteve de pé. Recordo o dia em que o Senhor levou a facada covarde em Juiz de Fora. Era para ter sido fim, mas foi um milagre. Ali não havia apenas sangue derramado, havia a certeza de que Deus ainda tinha e tem um propósito maior para a sua vida e para a nossa nação. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Seu sofrimento virou esperança para milhões, e cada lágrima que escorreu naquele dia foi transformada em força para continuar lutando. Sei que nem todos precisam concordar com suas decisões, mas acreditar que o Senhor, um homem de vida simples, que saiu do exército, construiu sua trajetória com suor, que sempre foi o próximo do povo e da própria família, mereça penas maiores do que e traficantes, é a prova de que muitos estão completamente alienados. Isso não é justiça, é vingança política. Hoje vemos ministros do STF agirem não como juízes, mas como adversários políticos. Um julgamento falso, um teatro armado para condená-lo por um golpe que nunca existiu. A verdadeira injustiça não está naquilo que o acusam, mas naquilo que negam ao povo. O direito de escolher livremente seus líderes e o direito de ver a verdade sem máscaras. Jogou limpo contra um sistema sujo. E isso pode ter gerado a revolta de muitos, inclusive dos nossos. Mas sabemos que não está nessa situação por culpa exclusiva sua, mas porque ousou enfrentar aqueles que vivem da mentira e da manipulação. É claro que cometeu erros, afinal é humano, mas seus defeitos jamais podem ser comparados com os crimes de seus adversários. Contra ele não há um que preste. Todos que o condenam são parte de um mesmo arranjo podre que teme um homem simples que ousou desafiar o sistema. E essa é a diferença de nós para eles. Nós concordamos em discordar, de apontar erros e falhas, não por um projeto de poder, mas por saber exatamente o que o Senhor representa. Presidente, não acabou. Continuaremos lutando por um Brasil melhor. O Senhor sempre demonstrou humildade e simplicidade, mesmo sendo chefe de Estado. Sempre foi aquele homem que comia pastel na feira, que fazia piadas fora do roteiro, que chorava e ria junto com o povo. Esse é o Bolsonaro que o sistema odeia. Um homem comum que ousou se tornar presidente e que nunca deixou de ser um de nós. Eu imagino a dor que sua família carrega agora, injustiçada junto com o Senhor. Mas também sei que eles têm orgulho, assim como milhões de brasileiros, de tudo o que o Senhor já fez e representou. E se por acaso o Senhor tiver a oportunidade de ver esse vídeo, saiba, essas palavras não são apenas minhas. Eu apenas empresto a minha boca a milhões de brasileiros que ainda confiam no Senhor, que choram pela sua prisão, mas que não perdem a fé. Que Deus continue sustentando sua vida, assim como sustentou naquele 6 de setembro. A anistia virá para todos, e estamos lutando por isso. E se a injustiça se levantou contra o Senhor, é porque o Senhor ganhou o coração de quem realmente importa, o povo, com fé, indignação e esperança. Nicolas Ferreira. Veja, foi uma carta aberta, né, do Nicolas Ferreira direto para o Bolsonaro. E aí, você viu os comentários ali de muita gente falando, não, eu fiquei emocionado com essa carta me tocou, essa carta foi muito importante, enfim, né? A gente sabe, né, a trajetória que o Bolsonaro teve, imagina o que o Bolsonaro precisou passar, o que ele precisou encarar, né, para chegar até onde ele chegou, e assim, pode ter certeza que grande parte dos brasileiros ainda confiam, né, no trabalho do Bolsonaro. Pode ter certeza disso. Vamos lá, pessoal. Matéria aqui. Fábio Serapião, ex-diretor da PF, é preso em ação por corrupção no setor de mineração. Tá? Matéria do Metrópolis, questionada aqui, né, republicada pelo Editorial Central. Polícia Federal prendeu nessa quarta-feira, dia 17, ninguém menos que o ex-diretor da própria instituição, Rodrigo de Mello, que é Teixeira, em uma operação contra a organização criminosa envolvida em crimes ambientais e corrupção. A fonte é do jornal Metrópolis. Teixeira, que ingressou na PF em 99, chegou a ocupar o cargo de diretor da Polícia Administrativa em 23, nomeado já no governo Lula, do PT, mas deixou a função no final de 2024. Ao longo da carreira, ainda passou por cargos de peso em Minas Gerais e da Prefeitura de Belo Horizonte, além de chefiar a Fundação Estadual de Meio Ambiente. Atualmente, era diretor da Administração de Finanças e Serviços de Geologia do Brasil, que é a SGB. Agora,
uma coisa é interessante, não deixa de ser curioso um homem com uma carreira extensa em segurança pública, deixa a sua carreira acabar justamente por crimes relacionados à própria corrupção. Isso é insano, né? Isso é absurdo. É o mesmo mal que ele jurava combater, e agora o cara se entrega a isso. É óbvio que ele tem o direito à presunção de inocência, né? Mas assim, já está viralizando aí, né, esse questionamento aí, provas robustas. É um roteiro repetido, quadros técnicos ascendendo a posições estratégicas, sendo aplaudidos como exemplos de competência para depois caírem em escândalos que minam qualquer resquício de confiança da população. E é bom lembrar, a relação da PF com o governo atual é uma novela longa, com episódios de pressões políticas, trocas suspeitas de comando e tentativas de transformar a instituição em braço armado do poder. No fim das contas, o que deveria ser guardião da lei vira manchete policial. E, ironicamente, o ex-diretor da PF agora conhece o outro lado da algema. A pergunta que fica é: quantos mais, dentro dessa, abre aspas, elite estatal, estão apenas esperando a sua vez de cair? No Brasil, parece que até quem empreende precisa ser preso, né? Matéria aí do Editorial Central. E assim, é absurdo, né? Eu espero que esse Brasil um dia se livre dessa chaga chamada corrupção. Vamos lá, pessoal. Matéria importante. Trump disse que pode designar grupo esquerdista Antifa como terrorista. Antifa são os antifascistas, né? A turma de esquerda. O Trump disse que designaria o grupo fascista como terrorista doméstico, prevendo um plano para reprimir uma rede generalizada de radicais de extrema esquerda. O Donald Trump voltou a cutucar a ferida que a esquerda americana tenta esconder: o papel do grupo Antifa na violência política. Em declaração no Salão Oval, o ex-presidente afirmou que designaria o movimento como uma organização terrorista doméstica, comparando sua estrutura com redes criminosas. A fala vem após o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, fato que elevou a pressão sobre a Casa Branca para adotar medidas duras contra grupos de extrema esquerda. Trump ainda mencionou que pediu à Procurador-Geral da República, a Pam Bondi, uma análise sobre a aplicação da Lei RICO, normalmente usada contra máfias, para enquadrar o que, segundo ele, financiam agitadores. Essa fonte aqui é do Ferrigno, tá, pessoal? A matéria é do Editorial Central. Assim, é justamente isso, tá? Não é de hoje que esse grupo aí chamado Antifa atua como uma espécie de braço armado ideológico da esquerda, né? Mas, convenientemente, tratado pela mídia progressista como defensor da democracia. São hipócritas pra caramba, né? O histórico da destruição de propriedade, agressões físicas e intimidação de opositores já coloca em pé de igualdade com milícias urbanas, mas com a bênção dos intelectuais, dos jornalistas. O assassinato de Charlie Kirk, nesse contexto, se torna um ponto de inflexão, até onde a esquerda radical será tolerada antes de ser chamada pelo nome que merece, né, pessoal? Até quando isso irá acontecer? Então, acerta aqui o Donald Trump, né, em classificar esse grupo Antifa aí como terrorista. Vamos lá de próxima matéria, pessoal? Interessante isso aqui, tá? Milei derruba a inflação na Argentina e o Brasil brinca com fogo, diz Armínio Fraga. Vamos lembrar que o Armínio Fraga foi uma figura que, nada mais nada menos, foi defensor do governo Lula, né? Anti-Bolsonaro, defensor do governo Lula. O comentário, né, sobre essa matéria que é do Infomoney, aqui do Editorial Central, é o seguinte: o economista Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central e sócio fundador da Gávea Investimentos, afirmou em entrevista ao Infomoney que a Argentina de Javier Milei conseguiu, ao menos no curto prazo, reduzir a inflação de 3 dígitos, com um ajuste fiscal duro e imediato. No entanto, segundo Fraga, a grande incógnita está na sustentabilidade política dessa estratégia, já que os cortes e reformas enfrentam resistências internas pesadas. Para ele, o caso argentino é um laboratório econômico em tempo real que o Brasil deveria observar com atenção, né? Ou seja, é um laboratório econômico chamado direita,
coisa que o Armínio Fraga foi contra, né? Foi contra a atuação do Paulo Guedes aí. Aí é interessante a gente estudar aqui que o Fraga aproveitou para mandar o seu recado ao Brasil. Segundo ele, estamos brincando com fogo ao adiar reformas estruturais e conviver com juros altos de forma crônica. O alerta faz sentido. Enquanto Milei enfrenta o sistema de frente, pagando o preço político para tentar salvar a economia argentina do abismo, por aqui o governo Lula prefere maquiar números, ampliar gastos e empurrar com a barriga, como se a conta nunca fosse chegar. Spoiler, ela sempre chega, sempre vai chegar. Agora, o que eu mais achei interessante foi citar, né, o próprio Armínio Fraga, citar aqui o Milei na Argentina. Porque é o seguinte, quando a gente não cumpre, né, a agendinha dessa turma, você vai ser atacado. Você sabe o que está acontecendo com o Milei? Você está vendo essas cenas aqui? Eu já vou colocar para você. Protestos tomam as ruas de Quito, no Equador, outro governo de direita. Sabe o que acontece? Quando você não quer aderir à proposta populista, eles vão te fritar. Com o Milei está acontecendo a mesma coisa. Mesma coisa. Dá uma olhada. O Milei, né, ele chegou, reduziu custos para reduzir a inflação. É todo dia, toda hora, jornais argentinos atacando o Milei. Pouco importa que o mundo inteiro esteja vendo o Milei como um milagre argentino. Pegou um país destruído e está entregando com resultados excelentes. Pouco importa. A mídia esquerdista, porque o Milei cortou cargos, cortou verbas para a mídia, está atacando o Milei. Resultado. A popularidade do Milei, que estava, segundo a mídia, mais de 49%, caiu para 39%, 10 pontos. Inventaram aí ou descobriram um escândalo de corrupção de alguns milhares de dólares em nome da irmã do Milei, o que ele nega. Mas a gente já viu esse filme aqui, né? Agora, o Bolsonaro acabou de ter um processo onde foi arquivado, que acusavam o Bolsonaro de corrupção, lá no caso dos paraguaios, e aí mostrou que não, que o Bolsonaro só tinha uma equipe técnica. Mas exploraram isso por anos e anos. E você acha que não estão explorando com o Milei? O Milei está correndo o risco de estar no mesmo caminho que o Bolsonaro. A mídia conseguir fazer uma lavagem cerebral nas pessoas. Só para você ter noção. O Bolsonaro comprou vacinas, o Bolsonaro geriu a economia, o Bolsonaro foi, sabe, defenestrado durante o período de pandemia. Mas ele conseguiu segurar o país. Mais do que muitos. Chegando ao ponto do Banco Mundial falar que o Bolsonaro foi um dos melhores gestores da pobreza durante a pandemia. Você acha que alguém se preocupa ou se importa com números? Não. A mídia só sabe mentir, é o que estão fazendo com o Milei. Então, o resultado é o seguinte. Se você não segue a cartilha, você será defenestrado. É o que está acontecendo também com o Noboa, lá no Equador. Dá uma olhada. Essas cenas aqui são dos protestos dos democráticos da esquerda, porque o Noboa resolveu fazer o que tem que ser feito, como o Milei está fazendo, cortando na carne. Tirou o subsídio da gasolina. E aí, dá uma olhada aqui como que ficou o resultado. Acho que o vídeo travou aqui, pessoal. Deixa eu passar o vídeo aqui para ver se a gente consegue passar ele para vocês, né? Acho que o vídeo travou aqui. É o vídeo da depredação aqui, né? O pessoal da esquerda depredando sem dó, né? Patrimônio aqui. Ó, tô tentando organizar aqui o editorial e aí, às vezes, a gente tá tendo algumas falhas aqui em relação aos vídeos ainda, mas eu já tô tentando, tá? Tô tentando organizar isso aqui, tá bom? Mas olha só, protestos em Quito tomam as ruas. O Equador mergulhou em mais uma onda de caos após o governo de Daniel Noboa anunciar o fim dos subsídios aos combustíveis. A decisão provocou protestos violentos em Quito e em outras cidades, obrigando o governo a declarar estado de emergência em 7 províncias para conter a situação. Essa fonte é da Euronews. O corte dos subsídios, que durante anos funcionava como uma muleta populista para manter o preço artificialmente baixo, agora gera uma reação explosiva entre sindicatos, movimentos indígenas e grupos de esquerda que dominam as ruas.
Não é a primeira vez que o Equador enfrenta convulsões desse tipo. Em 2019, o então presidente Lenín Moreno também tentou eliminar os subsídios, quando perdeu o cargo diante das semanas de protestos violentos lideradas por movimentos sociais. E, claro, patrocinados por organizações internacionais sempre interessadas em manter a dependência estatal. O cenário se repete: um governo que tenta impor medidas de austeridade para salvar as contas públicas conta com a população treinada para acreditar que o dinheiro do Estado é infinito e que nasce em árvore, né? Então, assim, eles fazem questão de treinar isso, né? Então, matéria da Euronews aqui, mais protestos violentos têm se instalado em Quito depois da eliminação do subsídio dos combustíveis. O governo de Daniel Noboa, no Equador, declarou o estado de emergência em 7 províncias para conter a situação. Assim, totalmente radicais da esquerda tomando essas ações. São democráticos, tá, pessoal? Isso aqui é a turma democrática que não gostou da retirada do subsídio dos combustíveis no Equador. 7 estados nessa condição aqui no Equador. 7. Não é 1, não é 2, são 7 estados, tá, que tiveram que ser decretados estado de emergência. Porque o governo resolveu fazer aquilo que tem que ser feito: retirar o subsídio. Ou seja, medidas populistas que ficam pagando uns para os outros, é tudo que eles querem. Olha lá, Noboa, mentiroso, corrupto e perigoso. É o típico manifesto de esquerda, né? Ó, vai subir o diesel em tudo, ou seja, tirando subsídios. E aí, é isso, né? A esquerda, com toda certeza, sabe muito bem manipular as pessoas, achando que o dinheiro é infinito, e não entende que às vezes o remédio é amargo, mas ele precisa ser feito. Pessoal, essa matéria do Globo me chamou muita atenção, mas muita atenção mesmo. Eu não acredito, tá? Sinceramente é porque eu não acredito. Eu acho que isso aqui é migué da turma lá. Ó, gente, passei do prazo aqui, mas toca o barco, tá? Ó, o governo desiste da regulação das redes e vai apresentar novas regras econômicas para as Big Techs. Desistiu de regulação das redes? É o medo do Nepal? Ou isso é real? Eu não estou acreditando, não. O PL das redes. O Palácio do Planalto desistiu de ir adiante com um projeto de lei para a regulação das redes sociais e decidiu enviar ao Congresso apenas o texto que prevê regras econômicas que miram as Big Techs. O movimento é um recuo do governo frente ao ambiente político no Congresso, hostil à proposta, e ocorre na semana em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá sancionar o projeto de lei da adultização. Outra avaliação é que essa PL já contempla parte dos pontos que seriam abordados na proposta do governo. Ou seja, resumindo, né, eles já estão regulando, eles já estão controlando, eles já estão mandando, e você que calha a boca, obedeça, senão, ai para você, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Eu espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo. Desculpa, esses dias o editorial não está tão adequado, tá? Assim, quando tem questão de saúde envolvida, vocês sabem que a gente fica sem muito raciocínio lógico, tá? Alguns desses editoriais aqui do Editorial Central foram escritos por mim, tá? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. E recado rápido, tá? Você nunca sabe quando um país pode entrar em instabilidade de uma hora para outra. Se você não se prepara, se você não se adequa para isso, se você não, está preparado para enfrentar isto, você está muito enrolado. Então é por isso que eu falo, meu amigo, tenha uma segunda residência. Vamos lá, vamos dizer que você num belo dia resolve fazer um protesto em rede social. Você faz um comentário falando fora Lula. Algum maluco é pego passeando com um batom lá em Brasília. E eles vão falar que foi a sua escrita de fora Lula que foi responsável por fazer esse maluco ir com batom em Brasília. De repente querem mandar te prender. Você vai sair para onde? Você vai ter passaporte? Vão prender seu passaporte. Você não vai ter onde sobreviver. Não é muito melhor você já ter uma residência em outro país, onde você vai poder ter contas bancárias em dólar, controladas, né?
ou seja, longe aqui do governo, não controladas pelo Drex, não é melhor? Então, isso é um seguro liberdade. Então, peço a você, clica aqui na descrição, entre em contato que a nossa equipe vai te atender. Vou separar aqui sempre um dos melhores consultores nossos para estar te atendendo, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.